Esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da ARMORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos que utilize o chat para deixar seus comentários. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos, e possui, além do aspecto físico e filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Para quem quiser mais informações, aqui temos os nossos endereços. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que pela primeira vez estão participando conosco e a todos que vêm acompanhando semanalmente as atividades da Loja Rosa Cruz Campinas Amorque. Nós, Rosa Cruzes, sempre iniciamos nossas atividades com uma invocação. Preparemo-nos. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, neste momento e sempre, proteja-nos e conceda-nos tuas bênçãos. Faz de cada um de nós um instrumento de tua paz e de tua luz, a fim de que possamos ser agentes do bem a toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Existe um dilema das redes sociais? Este é o tema da palestra que será proferida pela Sora Luceli Ponti Duarte Novaes. Neste período em que as redes sociais fazem parte ativamente das nossas vidas, é pertinente que nos dediquemos alguns momentos para refletirmos. Nos trazem do ponto de vista da nossa saúde física e mental. Os jovens e crianças são mais vulneráveis a influências negativas, pois ainda estão em formação, em construção, e podem levar a sérias consequências do... Sora Luceli é médica homeopata e acupunturista, formada pela Faculdade de Medicina de Campinas, Unicamp, especialista em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia, APH, especialista em medicina chinesa e acupuntura pela Faculdade Federal de Medicina de São Paulo.
Unifesp. Atuou na área da saúde pública com homeopatia. Consultório médico desde 1982, palestrante e condutora de cursos relacionados à saúde, homeopatia, medicina chinesa e alimentação. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, desempenhou várias funções em cargos administrativos e ritualísticos em da região SP3 e monitora da Ordem Juvenil e Ordem Guias do Graal. Conduziu vários cursos e palestras pela Ordem Rosa Cruz em várias regiões e no auditório da GLP e ou da elaboração do projeto e da implantação e treinamento da Ordem Guias do Graal, OGG. Podemos dar início. O microfone está fechado. Agora sim? Sim. Então, tá bom. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Agradeço à Loja Campinas, né, o convite para que a gente possa estar conversando um pouco a respeito das redes sociais. É um tema que a gente trouxe porque ela hoje, como nós dissemos, ela faz parte ativamente da nossa vida. Então, acho pertinente a gente ficar um tempo agora refletirmos sobre as vantagens e alguns prejuízos que ela pode nos trazer, né? E como eu coloquei, a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, os jovens, porque eles são muito influenciáveis, vulneráveis, né, do ponto de vista negativo. Então, como acompanharmos a evolução desse mundo moderno, utilizarmos de todas essas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio, né, entre o seu uso e não perder a nossa individualidade, a nossa criatividade, não perder a nossa paz individual. Isso é um desafio dos dias de hoje, certo? Deixa eu compartilhar aqui um... Ver se eu consigo. Pronto. Está na tela cheia já? Vocês estão vendo os slides? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, não muda a tela. Muito bem. Então, esse será mais ou menos os objetivos que nós vamos discorrer sobre as redes sociais na noite de hoje. Nós poderíamos ficar aqui falando muitas horas a respeito dos benefícios que elas nos trazem, né? O que eu vou colocar, só lembrando de algumas delas, em relação principalmente à parte da comunicação. Ela se tornou muito mais rápido, ágil e fácil. Hoje a gente conversa com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em qualquer horário do dia e da noite, né? Então, isso fez com que a gente ficasse muito mais próxima das pessoas. Principalmente agora na pandemia, né, que tudo a gente tem feito online, e até as consultas, né? Então, essas redes e os meios, a internet, de uma maneira geral, nos propicia esses benefícios. Em termos de conhecimento, nós hoje temos acesso a conhecimentos que antes era restrito a algumas áreas. Por exemplo, no Google Científico, você entra, você acessa qualquer trabalho científico de qualquer área. Então, o conhecimento tornou-se mais
mais fácil da gente ter esses acessos, certo? E, além disso, além de ter o acesso, você hoje tem formações, né, profissionais, aperfeiçoamento, pós-graduação, tudo você pode fazer através dessas redes sociais e também da internet, de uma maneira geral. Além de tudo mais, na comunicação, a gente poderia falar que ela trouxe até uma economia, não só de tempo, mas também em dinheiro, né? Os mais antigos sabem que antigamente a gente só conseguia falar, por exemplo, numa ligação internacional após as 20 horas e no domingo, porque as tarifas dos telefones fixos eram muito onerosos. Então, a gente escolhia o dia e a hora para poder telefonar. Hoje, a gente fala com as pessoas, além de ouvir a voz, a gente vê o vídeo, né? A imagem da pessoa. Então, além do som, a gente também tem a imagem. A gente fala hoje com o meu filho lá na Inglaterra a qualquer hora. Isso é muito bom. E, além disso, existem muitos trabalhos que mostram que a qualidade e o bem-estar dos idosos melhoraram muito com a vinda das redes sociais, principalmente desses idosos que moravam sozinhos. E se esses idosos acessam principalmente essas redes e se comunicam com amigos, isso houve uma melhora muito grande do bem-estar desses idosos. Então, se a gente for ver aqui, poderíamos ficar falando muito em termos de aprendizado. Hoje, na pandemia, as crianças estão tendo aulas, né, online, então não deixou de ter, receber esse conhecimento devido a toda essa tecnologia. Mas, por outro lado, junto com as vantagens, vem também alguns prejuízos. O que nós vamos colocar aqui é sobre o ponto de vista da saúde, né? Porque a gente poderia estar colocando de outras formas. Mas eu coloquei nessa tela alguns exemplos de alguns sintomas que podem aparecer à medida que você faz um uso em excesso dessas redes, né? Então, olha, e alguns deles nós vamos falar de uma maneira até mais ao longo da nossa exposição. Então, mas a bulimia, suicídio, autoestima baixa, sentimento de inferioridade, ansiedade, não aquela ansiedade que dá aquele friozinho na nossa barriga, né? Mas aquela ansiedade patológica, transtornos de ansiedade, chegando até mesmo a síndrome do pânico. E obesidade ou até o contrário, né? A falta de apetite, alteração de sono, déficit de atenção e memória, principalmente nos jovens e adolescentes. E essas são algumas das coisas que nós vamos discorrer ao longo da nossa exposição. Bom, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive semana passada. Foi numa quarta-feira, logo que eu cheguei aqui no consultório, antes de iniciar as consultas, eu entrei no Google para fazer uma pesquisa. Eu queria pesquisar um pouco a respeito de um produto, que era a máquina de lavar roupa. Tinha que ser uma máquina com umas dimensões, as dimensões específicas, porque tinha que estar, ela iria ser colocada dentro de uma lavanderia de um apartamento. Bom, eu entrei, olhei, já de cara já aparece, né, várias máquinas, né, de várias marcas, e inclusive onde e quais lojas eu poderia estar adquirindo esse produto, preço e tudo mais. Bom, já saí, aí já entrei no meu programa específico, que é de consulta médica, de homeopatia, e fiz meu trabalho no período da manhã. No final do expediente, eu entrei no meu e-mail. Eu tenho o Yahoo,
E no Yahoo, não sei se vocês conhecem, na faixa lateral tem à direita, é uma faixa de propagandas. Então, à medida que eu já cliquei e entrei no meu e-mail, apareceu, então, propagandas de máquina de lavar roupa. As mesmas máquinas que apareceram lá no Google, né, que foi a primeira pesquisa que eu fiz, apareceu, então, lá no meu e-mail. Logo depois, quando eu acessei o Facebook, entre uma postagem e outra, aparecia lá piscando, né? A propagandas de máquinas de lavar roupa, assim apareceu depois, logo depois no Instagram, e assim foi. Agora eu pergunto para vocês, com certeza vocês já tiveram também essa experiência e nós estamos acostumados com isso, não só em relação à pesquisa de um produto, mas de um tema, ou quando você procura uma notícia, ou um artigo, ou qualquer coisa que seja, isso vai ocorrer da mesma forma. Aí eu pergunto para vocês, será uma coincidência? Como eles sabem o que eu estou buscando? Uma vez que eu só busquei no Google, como apareceu em outras redes, né, ou apareceu em outros locais, o mesmo produto e da mesma forma, não houve diferença. Bom, com certeza vocês sabem que isso não é uma coincidência, né? Isso acontece, todo mundo já percebeu. Então, como isso ocorre? Bom, para explicar isso, eu vou trazer um documentário. Acho que a grande maioria já deve ter visto um documentário que a Netflix lançou em setembro deste ano. Ele se intitula O Dilema das Redes Sociais. Esse documentário é extremamente importante. Quem não assistiu, eu recomendo. E que não só assista, mas que traga a família para assistir junto, porque é muito valioso, onde mostra o que realmente tem por trás das telas. Esse documentário ele foi feito por especialistas, né? Ex-funcionários, na verdade, dessas redes sociais. Funcionários do Facebook, do Google, Gmail, Instagram, do Twitter. Esses ex-funcionários se reuniram e mostram de uma maneira muito didática como essas redes sociais surgiram e como elas foram evoluindo e o que é que tem justamente por trás delas, né? Bom, o que a gente percebe, então, que essa busca que nós fazemos, ela, na verdade, é uma busca personalizada. Como que é isso? Então, uma vez que você busca um produto, na verdade, vai aparecer para mim, o que aparece para mim nem sempre é o que vai aparecer para outra pessoa, mesmo que ela esteja buscando o mesmo produto. Por que isso? Porque, na verdade, essas redes, né, essa indústria, ela mostra para você conteúdos específicos para cada pessoa, conteúdos que a pessoa tem interesse e que é do gosto do usuário, e principalmente eles postam para você, mostram coisas que você possa interagir com essas redes, certo? Mas por que isso? Porque, na verdade, o que eles perceberam, esses especialistas, é que o usuário, ele gosta de conteúdos que concordem com ele, que confirmem as suas opiniões e visões que ele já tem. Então, é isso que eles vão mostrar. Conteúdos polêmicos, eles observaram que quanto mais polêmico, aquele que dá mais discussão, mais, vamos dizer assim, comentários, são os mais acessados nas redes sociais. Notícias sensacionalistas. Então, as chamadas, eles podem observar,
observem aqui, ou veja como fulano, tal artista, está agora depois de 10 anos. Veja o que acontece se você comer tal alimento. Então, as chamadas são propositais de modo que você atice a sua curiosidade para que você clique naquele conteúdo, porque a partir daquele conteúdo, você vai ver aquele conteúdo, mas por trás eles vão mostrar outras coisas, do lado, junto, em cima, embaixo, de qualquer maneira, eles vão ter vamos dizer assim, de alguma forma colocar aquilo que eles querem que você veja, que você, mesmo que você esteja buscando, as escolhas não são suas, eles escolhem o que você vai ver, né? Isso é muito interessante. Isso deixa, o documentário deixa muito claro e fala assim com bastante detalhes a respeito disso. Eu só estou pincelando para a gente depois entrar no nosso tema da saúde. Então, o que eles mostram, que eles procuram mesmo fazer com que os usuários entrem no que eles chamam de um ciclo vicioso. Isso para cada pessoa, com o objetivo de fazer com que as pessoas fiquem conectadas o máximo de tempo possível, né? Porque assim eles vão exibir para você propagandas que eles querem, porque os anunciantes pagaram para essas redes colocarem, e fazer também com que você interaja o máximo possível, certo? Mas por que isso? Porque toda vez que você dá um like, ou faz um comentário, ou faz um compartilhamento, ou posta alguma coisa, eles estão, na verdade, conhecendo o seu comportamento. Então, eles, na verdade, mandam para você algumas informações e, a partir dali, eles sabem como você vai se comportar. Então, eles vão estudando o seu comportamento, porque é essas informações depois que eles vão usar para vender para os anunciantes. Então, e como eles fazem isso? Eles fazem isso através desses, o que eles chamam de algoritmos. Isso, em cada rede social tem a sua maneira de apresentar. Mas para reduzir, vamos dizer assim, para simplificar, esses algoritmos, eles fazem parte da programação de cada rede. E se a gente comparar com uma receita, vamos dizer assim, você tem passo a passo que você vai ver. Você quer fazer um bolo, então você pega a receita, você tem os ingredientes e você vai fazendo passo a passo até chegar realmente a concluir. Os algoritmos, eles também têm isso, eles têm um passo a passo, né? Porque as redes já estudaram o seu comportamento, eles sabem exatamente o que vocês querem, o que você acessa. Então, a partir daí, esses algoritmos é que vai escolher o que você vai ver nas redes sociais, certo? Então, a partir daí já há uma manipulação nas informações que eles enviam para a gente, né? Então, a gente acha que está fazendo as escolhas, mas, na verdade, a gente acaba escolhendo dentro das escolhas que foram direcionadas para nós. Então, por isso que, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção quanto tempo a gente está ficando nessas redes sociais. Então, na verdade, nós acabamos sendo o produto, porque se você observar, você tem, então, um grupo das redes sociais, nós temos os anunciantes e nós temos o usuário. E essas redes, elas, então, estudam muito bem o nosso comportamento. Eles sabem o que você posta, do que você gosta, se você gosta de paisagem, de animais, de plantas, de viagens, que tipo de assuntos você acessa. Então, tudo isso formam, então, uma imagem, é como se fosse um avatar. Então, o que essas redes acabam fazendo? Elas vendem para esses anunciantes o seu tempo. Então, você se torna um produto, né? Então, por isso eles chamam de economia de atenção. Né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu só ver se eu... Pulou, né? Ah, tá. Então, aqui. Então, eu só tinha pulado
porque uma página. Então, voltando um pouquinho, nesse livro, Dependências Digitais, Tecnologia Transformando Pessoas, Relacionamentos e Organizações, o autor, ele deixa muito claro que nós é que trabalhamos pelas redes, para as redes sociais, e ele que coloca essa economia do tempo, né? Isso, a economia da atenção, ele descreve muito bem nesse livro. Então, como que nós realmente somos esse produto. Bom, sem falar, então, dos influencers digitais, que eles também estão ditando o nosso comportamento. Infelizmente, principalmente os jovens, eles gostam muito de seguir pessoas, personalidades, né? Então, na verdade, essas influências é que estão influenciando no que vestir, no que comer, onde comprar, como falar e como se comportar. Na verdade, o que a gente pode até seguir pessoas, mas a gente deve seguir e se identificar com as ideias das pessoas e não com o externo da pessoa, ela que vai ditar o que você vai vestir, onde vai comer, qual restaurante, né? Então, você tem que fazer as suas próprias escolhas. Muito bem. Então, vamos voltar. Além do mais, olha, hoje, eu tenho um amigo que acho que todos conhecem, que é o Alfredo Santos. Ele sempre fala que hoje todo mundo fala sobre todos os assuntos. O que antes tinha algumas autoridades, por exemplo, os médicos falavam sobre saúde, principalmente dentro da especialidade dele, porque ele tinha o conhecimento. As mídias, vamos dizer assim, elas tinham, as mídias oficiais, elas tinham também essa facilidade ou tinha essa autoridade de colocar determinados assuntos. Só que hoje, o que a gente observa é que todos falam sobre tudo e acaba influenciando. Então, vezes a gente não sabe exatamente o que é verdade, o que não é, o que na verdade, se isso tem veracidade ou não, certo? Bom, frente a tudo isso, como seria, então, o nosso comportamento, né? Frente a tudo isso, então, nós precisamos agir como autônomos, né? Ter uma consciência crítica, fazer nossas próprias escolhas e ter nossas próprias opiniões, buscar conhecimentos em fontes confiáveis e em diversos lugares. Ver e ouvir pessoas que concordem ou não com a nossa opinião, para formar a nossa própria. A Ordem Rosa Cruz, ela sempre nos orienta para estar com a mente aberta e fazer os questionamentos, sermos um ponto de interrogação ambulante, certo? Não podemos agir como autômatos, isso é, agir de uma maneira sem refletir, sem analisar e repassando né, notícias sem saber da sua veracidade, porque hoje, como eu falei, muitas coisas, em frente a esses fake news também, a gente não sabe o que é verdade ou não. Então, sempre buscar conhecer um pouco mais, né, para poder estar compartilhando alguma coisa. Bom, então, a gente deu uma pincelada falando um pouquinho a respeito de como funcionam essas redes e qual a nossa preocupação, então? É como nós dissemos, os jovens, os adolescentes, eles criam uma certa dependência com mais facilidade. Isso por quê? De acordo com a própria característica deles. Devido à parte hormonal, eles já têm um certo comportamento. E isso, vamos dizer assim, pode ser aumentado, exacerbado em função das redes sociais, certo? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre eles, sobre os adolescentes. Eles têm um pouco de
impulsividade, eles têm uma necessidade de sempre se reafirmar e pertencer grupos, né? E os mais diversos grupos. Então, a rede social é um prato cheio, certo? Eles gostam de ser notados, né? De estar em exposição, de estar em evidência. Eles precisam de se sentir importante dentro de um grupo. Mas, quando eles começam a se expor demais, principalmente em termos de fotos, de auto, né? As selfies, principalmente, a gente sempre tem que ficar na dúvida, será que precisa de tanta exposição? O que é que tem por trás disso? Será que eles estão precisando de se autoafirmarem, né? Então, buscar sempre conhecer um pouco mais e prestar atenção no que eles estão postando. Eles sempre têm essa necessidade também de estar conectados, né? Então, por quê? Porque a sensação que eles têm é que eles podem ficar desatualizados. Então, o grupo está caminhando e ele não está caminhando junto. Então, ele está perdendo alguma coisa dentro do seu circuito, dentro das pessoas com que ele convive. Então, por isso, eles têm a necessidade de estar o tempo todo em contato com o celular. E a cada vez que aparece aquela mensagem de notificação, eles, com certeza, eles vão ficar tentados a ver, porque eles sentem essa necessidade. Ok. Bom, a neurociência, ela já nos fala que nós somos seres gregários. Isso é, nós temos um cérebro social. Isso que significa que nós temos a necessidade de estar sabendo da vida do outro, estar em contato com o outro. A simples imagem de uma pessoa, tanto presencial ou como uma imagem virtual, ativa neurônios, uma parte do nosso cérebro é ativado, certo? Outro mecanismo também a nível cerebral é o da recompensa. Recompensa que nos dá essa sensação de prazer e motivação. Então, quando chegam mensagens, né? E nós sabemos que existem mensagens, independente da gente ver o conteúdo dessa mensagem, ele já ativou no nosso cérebro esse sistema de recompensa. Então, você já vai sentir um certo prazer só de receber uma mensagem. Ao mesmo acontece, por exemplo, quando você come, vamos supor, uma comida gostosa, isso te dá prazer. Você pode ter o mesmo prazer ao olhar a foto desse mesmo prato, vamos dizer assim. Então, lógico que não na mesma intensidade, mas também isso nos dá prazer. Então, por isso que as pessoas acabam sempre buscando as coisas que nas redes que dão prazer a ela. Por isso elas ficam muito tempo e criando o que nós chamamos aquele círculo vicioso, que fica um vício mesmo, porque isso leva a esse sistema de recompensa e prazer. Não tem nada contra, mas aí pode até buscar esse prazer nas redes sociais, mas também nós temos que buscar no presencial, não só ficar no virtual, né? Mas dentro de um real. Bom, e como que eu vou saber se eu estou fazendo uso, o excesso ou na medida correta, ou será que eu estou usando muito ou pouco? Será que o outro está achando que eu estou pouco, mas para mim eu estou usando muito? Como é que isso fica? Então, vamos colocar aqui alguns sintomas que você possa identificar, ou você, ou alguém da sua família, né? Ou, de repente, seu filho, seu neto, alguém que você conheça. Então, sintomas mais comuns são da depressão, ansiedade patológica, né? Transtornos de ansiedade, como falei, até chega ao pânico,
isolamento social, privação de sono, alteração de sono, sentimento de frustração, tristeza, angústia, déficit de atenção e memória. Olha, isolamento social, isso eu tenho no consultório, como eu sou médica homeopata, a gente faz consultas, é como um médico de família. Eu atendo recém-nascidos, jovens, adultos e idosos, né? E o que a gente percebe no consultório, as queixas de muitas mães que acompanham os jovens, principalmente na faixa de 13, 14 anos, é que nos finais de semana, principalmente, o jovem acaba ficando isolado em seu quarto, né? Ou no celular, ou no computador, ou no tablet, o tempo todo, sai para fazer refeições, o almoço, o jantar, ou às vezes até faz o seu prato e vai para o quarto para poder comer em frente desses aparelhos. E o que é uma queixa que eles não querem mais participar, principalmente de reuniões de família. Agora, no isolamento, a gente, né, na pandemia, devido ao isolamento forçado, mas mesmo antes da pandemia, isso ocorria, enquanto nos finais de semana a família às vezes programavam coisas para fazer fora de casa, isso é uma queixa que as mães trazem para o consultório, né? A privação de sono, nós vamos ver o porquê disso, mas de trocar o dia pela noite, ter muita sonolência durante o dia, né? Isso é muito comum. Dificuldade de concentração, porque principalmente por essas notificações que o tempo todo eles, principalmente os jovens, ficam ligados para ver se chegou alguma mensagem, né? Então, isso faz com que eles não se concentrem, principalmente nos estudos, ou mesmo durante as aulas agora que eles estão tendo. Então, eles ficam com o celular do lado e acabam não prestando muita atenção no que realmente o professor está falando. Bom, o bullying também é uma outra coisa bastante comum nas redes. Até tem um exemplo nesse documentário bastante interessante, onde uma jovem, ela gosta muito de tirar fotos e colocar nessas redes, e depois de algumas fotos que ela coloca, um rapaz faz um comentário a respeito do ouvido externo, seria da sua orelha, né? E que até então ela não tinha notado. A partir desse comentário, ela começa, então, a ter dificuldade de mostrar a orelha, ela sempre começa a tentar esconder, né? Ela começa a buscar colocar boné, alguma coisa na cabeça, e que até então isso não incomodava. A partir de uma observação feita por um colega, né, e ela acaba, então, se isolando cada vez mais e saindo dessas redes, porque ela não suportava a ideia desses comentários, que ela não sabia lidar com esses comentários, e isso e muitos outros, né? E o que a literatura mostra, tem muitos trabalhos mostrando a automutilação e também tentativas de suicídio a partir desses bullying, né? Vou lembrar aqui as influências também não é só com bullying, mas filmes também podem levar a esse tipo de alteração no comportamento dos jovens, né? E também essas séries, né? Acho que todos se lembram, há 4 anos atrás saiu um seriado que era direcionado para jovens e adolescentes, e a ambientação era numa escola, onde o jovem teve uma jovem sofria bastante essa coisa do bullying, e ela acaba, por diversas razões,
cometendo o suicídio, e isso aparece nessa série, né? Isso foi muito comentado no primeiro ano que apareceu. Isso foi uma série americana. Estudos feitos verificaram que houve um aumento de tentativas de suicídio e suicídios entre os jovens em torno de 14% a mais dos anos anteriores. Isso não ocorreu só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Até no Brasil, depois de algum tempo, eles foram pesquisar e realmente foram influenciados por esse seriado. Lógico que, com certeza, esses adolescentes já tinham problemas, mas o que acontece é que há uma potencialização desses problemas que são expostos e acabam influenciando o comportamento de uma maneira bastante negativa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no que os nossos jovens estão assistindo. E é sempre interessante os pais estarem juntos, né, para ter como referência mesmo. Bom, autoestima baixa, isso aparece muito entre os jovens que usam bastante essas redes, pois eles fazem comparações, né? Porque nas redes tudo é muito lindo, maravilhoso, tudo é perfeito, né? A vida do outro é sempre perfeito, a pele, o cabelo, as roupas, a maneira de viver das pessoas. Então, uma vez que eles fazem comparação e vê que a realidade é outra, isso faz com que a autoestima deles fique baixa, geram sentimentos de inferioridade, tristeza e até depressão, né? A depressão entre os jovens é um assunto muito, muito importante e delicado, e também muito, vamos dizer assim, passa desapercebido muitas vezes pela família ou até pelos amigos. Tem muitos trabalhos onde eles mostram, no meio científico, que os jovens de 14 anos são mais afetados pela depressão, né? E isso é potencializado, lógico, não é as redes sociais não são o único, vamos dizer assim, a causa, mas tem a parte hormonal, tem a parte genética, tem o ambiente, tem a família, são vários fatores, né? Mas sempre as redes sociais estão incluídas nesses transtornos, né, de comportamento, não só de jovens, também dos adultos. Bom, então, é bastante pertinente a gente prestar atenção no comportamento desses jovens. E, às vezes, não é aquela tristeza ou angústia clássica. Ela pode vir de outra forma, como uma irritabilidade, pode apresentar como uma agressividade, uma alteração muito grande de humor, ou uma alteração do apetite. São alguns sinais de depressão que a gente tem que ficar sempre atento. Bom, um trabalho que foi publicado na Bélgica, eles analisaram 1.656 adolescentes ao longo de um ano. O que eles observaram que, desses jovens, 55% fizeram ligações ou enviaram mensagens de texto em horários que deveriam estar dormindo. Eles relatavam isso para os pesquisadores. E, consequentemente, eles se queixavam de sonolência durante o dia e dores ósseos-musculares. Sonolência durante o dia, porque como eles dormiam mais tarde, a qualidade desse sono também não era boa, então acabavam que, como esses jovens, normalmente eles têm aulas, né, seja presencial ou agora também online, eles têm aulas no período da manhã, né, a grande maioria.
E então eles têm que levantar cedo, eles levantam cedo. Só que o que acontece é que eles não acordam, né, como deveriam. Então, eles têm uma falta de concentração bastante grande durante essas aulas, e o que leva também a dores. Essas dores osteomusculares é devido à má postura que eles ficam, né, principalmente em relação ao celular, porque ou ficam com a cabeça muito baixa, ou ficam deitados na cama, vendo o celular, e isso pode levar principalmente a tendinites de diversas naturezas em diversas partes do corpo. E eu ainda acrescentei, esses 2 sintomas foram que eles relataram nesse trabalho. Eu ainda observo no consultório tonturas, que antes os jovens não vinham com essa queixa de tontura, e hoje é muito frequente, porque principalmente pelas compressões a nível da coluna cervical, levam frequentemente a esses jovens a terem esse tipo de sintoma. Então, vamos ficar atento. Se aparecer com sintomas sem aparentemente estar com outros, né, outras patologias, lógico, então tem que se pensar principalmente na postura desses jovens. Bom, outro trabalho bastante interessante é do neurocientista francês Michael Desmond, que afirma em seu livro que as redes sociais estão afetando o quociente de inteligência. Porque antes, esse quociente de inteligência, ele vinha aumentando a cada geração. De geração em geração, aumentava. Cada ano é como se os jovens ficassem mais inteligentes, né? Esse efeito foi chamado de efeito Flynn, em homenagem a um psicólogo que descreveu esse fenômeno. E isso eles observaram em várias partes do mundo, em vários países isso acontecia. Só que, recentemente, o que eles observaram é que esse quociente médio estava diminuindo de geração para geração, ao invés de aumentar. Eles observaram que essa nova geração tinha dificuldade em concentração, na linguagem, principalmente memória, cultura, diminuição do desempenho acadêmico de uma maneira geral. Isso eles atribuíram à poluição ambiental, a 2 fatores principalmente, né? A poluição ambiental e principalmente das exposições às telas. Tem um outro trabalho bastante interessante sobre a memória. Na Europa, vocês sabem que eles têm um hábito bastante comum de levar os jovens, os estudantes, para os museus, para terem aulas práticas em museus. E tem um trabalho onde eles observaram o seguinte, que em uma escola, eles levaram vários grupos de estudantes. Aqueles estudantes que, durante a visita ao museu, eles usavam o celular para fotografar, seja um quadro ou uma peça, uma escultura, quando eles tinham que relatar sobre o que eles aprenderam durante aquela aula prática, a memória desses jovens que utilizavam esses celulares era muito diminuída. Eles não conseguiam gravar comparado com os outros jovens que não usavam o celular durante essa exposição. Porque eles atribuíam que é como se eles terceirizassem a memória. Uma vez que ele clicou, ele gravou essa imagem no celular, é como se ele não precisasse mais gravar, porque alguém está fazendo por ele, o aparelho está fazendo por ele. Então, isso é muito, vamos dizer assim,
deixa de ter uma experiência rica, que poderia ser muito mais rica, né? É que nem aquela pessoa que está de frente a uma paisagem maravilhosa e que, ao invés de curtir, relaxar, usufruir de tudo aquilo, acabam tirando uma foto, ficar preocupado em tirar fotos para gravar, né? Para depois mostrar e colocar, às vezes, muitas vezes, na rede social, nas redes, né? Nessas redes aí. Então, você vê que tudo isso que eu estou falando tem, na verdade, são comprovações científicas, a gente não está falando aqui, né, por achismo. Bom, outro efeito que foi bastante estudado é da luz azul, né? Como ela é chamada, essa luz dessas telas, tanto da TV, celular, tablet, computador. Então, essa luz azul, elas estão associadas a uma diminuição da produção do hormônio da melatonina. Bom, a melatonina, a gente já estudou, já sabe que ela é produzida a nível de pineal e ela está relacionada com o ciclo circadiano, que é o ciclo de noite e dia, certo? Então, ela está relacionada com o nosso sono. Nós precisamos da melatonina para induzir o sono, e quando ela atinge o seu pico máximo, a gente tem o sono mais profundo, que é o sono REM, né? E que ali é que nós vamos ter esse relaxamento e fazer a reparação do nosso cérebro, que é extremamente importante, que é feito durante o sono. A melatonina também não está relacionada só com o sono. Ela funciona como antioxidante, antirradicais livres, e durante esse sono profundo, nós fazemos a reparação de muitas células. Então, ela é extremamente importante, certo? Bom, tem um trabalho publicado em 2018 sobre esse efeito do uso do celular à noite em 815 entre jovens e adultos. Observou-se que 41% desses jovens e adultos tiveram o sono interrompido pelo menos uma vez na semana, em 4 semanas que eles fizeram acompanhamento, e eles tinham 48 minutos a menos de sono, certo? E, além disso, da alteração do sono interrompido, sono de má qualidade, verificaram que o índice de massa corporal, que é um parâmetro que a gente usa para saber se o peso da pessoa está dentro do peso ideal, eram maiores, isto é, tinha maior tendência ao sobrepeso e à obesidade, tá? Então, você vê o quanto é importante a gente prestar atenção como nós estamos usando o nosso celular, por exemplo, certo? Então, o que a gente recomenda, ou esses estudiosos recomendam? Que após as 9 horas da noite, a gente não ligue mais nenhum desses aparelhos que tem esse tipo de luz. Ou, se for usar esses aparelhos à noite, que coloquem alguns celulares, eles têm lá nas configurações uma tela própria para a noite. Tem até um desenhozinho de uma luazinha aí lá. E alguns celulares que não têm, o que eles pedem é para diminuir o brilho. Mas, mesmo assim, todos são unânimes em recomendar que, após as 9 horas da noite, não se use mais esse tipo de tela. Porque a gente sabe que em torno das 9 às 10 horas é quando a melatonina, né, faz a indução do sono, e em torno de meia-noite, 1h, ela atinge seu pico máximo. Então, se a gente dormir em torno das 9 às 10 horas, procurar
né, criar uma ambientação para que você consiga conciliar, ir para a cama e pegar no sono nesse horário, você vai ter uma melhor qualidade de seu sono. Certo? Ok. Bom, então, voltando, então, isso a gente está falando em relação aos adolescentes, mas isso é válido também para qualquer pessoa, né? Para nós também, isso é importante. Bom, então, frente a tudo isso que a gente colocou, e conhecendo um pouco mais como o adolescente ele age ou ele pensa, então nós temos que agir de acordo, então, a favor dos adolescentes, porque à medida que quanto mais nós conhecermos como ele age, a gente sabe como dar opções para ele para sair ou fugir desses ciclos viciosos, dessas dependências, certo? Bom, então, o que a gente sabe? Que o jovem, ele gosta de novidade, ele busca novidade, ele precisa dessas novidades para se sentir vivo, ele gosta de viver a vida intensamente. Então, se você não oferece oportunidades de ele sair dessa mesmice, ele vai acabar ficando dentro daquilo que ele gosta, acaba ficando dentro dos computadores, né, ligados, né, aos computadores, aos celulares o tempo todo. Né? Então, o que a gente pode propor? Então, sempre proporcionar, então, coisas diferentes para que possa ser feita, principalmente durante os finais de semana, que é onde eles têm maior tempo livre. Né? Bom, engajamento social. Eles buscam conexões com outros jovens, com grupos os quais se identificam e têm interesse. Então, qual seria, então, a nossa função como pais, como avós, como educadores? Fazer com que eles mostrem, incentivem, né, os trabalhos voluntários, pode ser, por exemplo, que se engajem em grupos de teatros, grupos de preservação de meio ambiente, porque se eles não fizerem isso de modo presencial, eles vão acabar se engajando em grupos dentro das redes, certo? Lembrando que os jovens, eles têm as emoções nos dois extremos. Ou eles estão muito felizes, ou eles estão muito tristes, né? Porque as emoções são de grande intensidade, é tudo muito intenso. Então, o que a gente tem que fazer é procurar entender, né, esses momentos dele de participar junto e não ter aquela postura de que, principalmente, que eu vejo no consultório, onde as mães falam o seguinte: ai, doutora, aconteceu uma bobagem tão grande, ela discutiu, vamos dizer assim, com a amiguinha e entrou em depressão, não quer mais comer, não quer mais passear, não quer mais fazer mais nada. Por quê? Para o adulto, aquilo pode ser uma coisa muito simples, mas para aquele adolescente é muito importante. Então, você tem que fazer com que você compreenda a situação dele, né? Vamos dizer assim. Porque se você não fizer isso, ele vai buscar em outro lugar, principalmente nesses grupos de apoio das redes sociais, certo? Então, tente mostrar compreensão e tente, lógico, mostrar o outro lado da moeda também, né? Contornar a situação. Mas não fale assim, que isso é bobagem, isso não tem nada a ver. Não, mostre que você compreende o que ele está passando, né? Isso é muito importante. Bom, exploração criativa. Isso, eles são muito questionadores, estão sempre buscando situações novas, com tendência a valorizar o que é novo, né? Então, o que a gente tem que fazer é incentivar a pesquisa, mostrando que interesse por tudo que ele faz, para as ideias dele, né? Pelos hobbies que ele tem, tudo mais. Sedentarismo, isso é uma característica do adolescente. Eles gostam de pouco ou nenhum movimento. Lógico que tem exceções,
certo? Nós estamos falando aqui de uma maneira geral. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que incentivar que eles façam atividades físicas, mas não é a atividade física que o pai ou a mãe ache que é o melhor para ele, né? Por exemplo, você pode achar que a natação é o melhor esporte, e é mesmo, é o esporte mais completo, mas não adianta você querer colocá-lo numa natação se ele não gosta de água, se ele gosta de outro tipo de esporte, então não vai dar certo. Então, proponha outro tipo de esporte. Existem muitos testes hoje, né? Essas aulas, testes que eles chamam, para ver se você tem afinidade com aquele esporte. Mas isso é nossa função, porque à medida que ele vai participar de esportes, principalmente esportes coletivos, eles estão se relacionando com outros jovens, eles estão se engajando em outros grupos, né? Porque eles têm aquela necessidade do engajamento social, certo? Então, ofereça aquilo que eles precisam e que eles buscam. Regras, eles têm muitas dificuldades em seguir ou eles gostam muito de burlar as regras, mas existem regras que precisam ser colocadas, mas eles têm que participar da formulação dessas regras. Em relação às redes sociais, quais redes eles vão ficar, quanto tempo, né? Vocês têm que chegar a uma conclusão em conjunto, que não pode ser de cima para baixo, porque eles não vão seguir. Você tem que dar argumentos, você tem que explicar muito bem o porquê dessas, se for fazer restrições, porquê dessas restrições, mostrar os malefícios que pode ocorrer em termos, né, como nós colocamos, em termos da saúde, em termos de concentração, em termos de sono. Então, você vai mostrando, dê argumentos para ele que você vai fazer com que ele pense e chegue que é o melhor a ser feito. Credibilidade. Eles têm a tendência a acreditar às vezes, em qualquer um, ou principalmente nesses, vão voltar lá nos influencers digitais, nos influenciadores, né? Então, é importante que você sente junto com eles, assista, né? Veja o que esses jovens estão falando para o seu filho, para o seu neto, né? ou para o seu aluno, né? E imitação, isso os jovens têm essa característica de imitar. Então, cuidado com o comportamento também. Se a gente fica muito tempo nas redes sociais, eles vão imitar e vão fazer a mesma coisa, certo? Bom, e como então, no site do Instituto de Psicologia Aplicada, existe eles colocam, são psicólogos que colocam algumas estratégias e ferramentas que a gente pode estar usando para ajudar a ter um certo controle em relação ao que os nossos filhos, ao que esses jovens estão vendo nessas redes sociais. Bom, nós não vamos falar aqui em termos de que idade seria o ideal para ter um celular ou não. Nas redes sociais, a gente sabe que, por lei, eles só podem entrar depois dos 13 anos de idade, né? Mas em outros, tem sites, tem Google, tem outras formas desses jovens estarem ativos nessas não redes, mas em outros lugares, ter acessos, né? A gente não vai entrar nessa discussão, mas uma vez que você decidiu dar o seu celular para o seu filho, né, comprar um celular dele próprio, então você, esses educadores, principalmente psicólogos, psiquiatras, dizem a mesma coisa. Você tem que ter essas ferramentas para você ter um certo controle. Existem alguns aplicativos chamados aplicativos de controle parental. Acho que muitos já devem usar ou já conhecem, mas eles são muito interessantes,
Porque você pode colocar isso no celular de seu filho e esses aplicativos, eles mostram, né? Eles fazem relatório das atividades do celular dele. Então, ele vai mostrar para você quanto tempo ele está nas redes, quais redes ele entra, quais aplicativos que ele está entrando. Esses aplicativos têm localizador, né? Então, eles sabem, você vai saber exatamente onde seu filho está, né? Tem uma ferramenta que é a hora de dormir, que eles chamam, que você pode bloquear o celular num certo horário para ele não ter acesso. A gente pode estar conversando depois. Mas eu não tenho mais filhos nessa idade, mas eu tenho muitos, como eu falei, jovens aqui no consultório. E as mães falam que se utilizam muito desses aplicativos, mas isso tem que ser de uma maneira que o jovem saiba que eles estão sendo monitorados. Né? Não vai fazer isso às escondidas, não. Eles têm que saber e você tem que deixar claro para eles por que você está fazendo isso, né? Os argumentos. Bom, depois de tudo isso que nós falamos, a gente quer lembrar aqui que a Ordem Rosa Cruz, ela, na seção Ordem Guias do Graal, que é uma sessão voltada para as crianças e jovens, nós temos esta oportunidade de oferecer algo a mais para esses nossos jovens. Nós encontramos atividades de cunho individual, né, que são as monografias, que eles vão estudar em casa, ter acesso nas casas, são leituras de cunho bastante interessante no sentido de dar ferramentas para eles terem um melhor conviver e também ferramentas de autoconhecimento, porque todo o conteúdo, lembrando, né, que a Ordem Guias do Grau está embasadas nos dois pilares do aprender a conviver e o aprender a ser, certo? E a OGG, como a gente chama carinhosamente, oferece atividades coletivas nos organismos afiliados. É uma coisa bastante rica, onde tem atividades, os rituais, né? Como rituais de convocação, ritos de passagem, cerimônias de mudança de estação, dias do cavaleiro, são cerimônias onde eles vão ter essa convivência com outros jovens e ter oportunidade desses relacionamentos, né? E lembrando também que as atividades fora do templo também dão essa oportunidade de atividades coletivas. Projetos, né? Nós temos projetos que são elaborados em conjunto, tanto com os adultos, junto com os jovens, eles vão escolher projetos que vão atuar nas comunidades. É aquele engajamento social que nós falamos que os jovens buscam. Então, por que não? Já que nós temos ferramentas, nós temos o que oferecer para esses jovens, né? Então, mostrar e trazê-los para junto do organismo afiliado, como nós chamamos na ordem. E a ordem também da OGG, ela valoriza muito essa parceria entre pais e filhos. Tanto é que nos primeiros graus, né, os pais são convidados a estudar as monografias junto com os filhos e também participar das convocações, né, depois de ter feito o rito o chamado que é um rito de admissão.
Nos graus mais avançados, os jovens eles já têm mais uma autonomia, eles estudam sozinhos e participam já também dessas atividades em grupo sozinhos. Então, é uma vivência rica e uma oportunidade desses jovens, então, escapar desses ciclos viciosos e criar, então, o que nós chamamos de ciclos virtuosos, né? E para finalizar, o que acho que a gente tem que ter sempre em mente, que nós podemos planejar a nossa vida, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós temos que ter o controle sobre o nosso tempo, de modo que ele possa contribuir, assim, para o nosso crescimento pessoal e também um melhor relacionamento familiar. Ok? Então, na verdade, era isso que eu gostaria de estar passando um pouquinho a respeito das redes, no sentido de tentar verificar, nos questionarmos sempre o quanto eu estou usando essas redes, será que eu realmente preciso estar tanto tempo nela, o que eu poderia estar fazendo diferente para buscar, de alguma forma, esse crescimento que não só de forma virtual, mas também de forma presencial. Agora fico à disposição para... Então, o chat está aberto agora para as questões, né? Mas eu teria uma questão, do Antônio Carlos. Luceli, você falou sobre a Ordem Guias do Graal, né? Essa ordem é aberta a todos ou somente a Rosa Cruzes? Não, não, ela é aberta a todos os, né, a todos os jovens, só teriam que ou os pais, ou ter o que a gente chama um tutor, né? Um tutor que os conduzam até a ordem, mas ela é aberta a... E não precisa ser realmente filhos de Rosa Cruzes, não, tá? Se você quiser colocar alguma coisa a mais a respeito da OGG, você tem... Não, não. Não, eu fiz essa pergunta porque na apresentação não ficou claro, só por esse motivo. Eu sei bem a resposta, mas eu queria que os outros soubessem também. Obrigado, viu? Tem alguém falando alguma coisa aqui no chat, tá? A Graciele, né, diz que a filha dela de 6 anos está no OGG. Então, essa seria a outra pergunta, né? De que idade até que idade os jovens poderiam estar participando da OGG? Acho que começa com 6, né? De 6 a 10. Isso. Começa com 6 até 17 anos e 11 meses. Até completar, a hora que completa os 18 anos, ele é convidado a entrar para a ordem dos adultos, se ele achar interessante. Ou então, ajudar os outros jovens a fazer esse caminho dentro da ordem Guias do Graal. Tem um outro comentário aqui, né, que a Valéria, né, ela colocou. Hoje, no geral, vemos muitos adultos se comportando como jovens adolescentes, com essa necessidade de exposição constante de si próprios, de sua vida. Pura autoafirmação, além da exposição, muitas vezes, de uma vida ilusória só de prazeres. Ela colocou como comentário. E ela continuou. Ela tem isso em família, ela tem uma sobrinha de 17 anos. Tem um outro comentário. Eu acho que é interessante sempre a gente estar se observando e observando as pessoas à nossa volta e fazendo esses questionamentos, né? Então, a Valéria colocou uma outra observação aqui. Eu falava antes sobre o isolamento social do adolescente só para esclarecer, eu não entendi a colocação dela. Eu falava antes sobre o isolamento social do adolescente só para esclarecer. Se ela puder escrever melhor aqui no chat para a gente poder entender. José Amélio, gratidão, foi uma palestra extraordinária, esclarecedora. Parabéns à doutora. Agora, o frater José Antônio, lá do capítulo Jundiaí. Sora Luceli, podemos dizer que, de certa maneira, os pais seriam responsáveis por tal situação e talvez até por desinformação
ou ignorância por estarem eles mesmos viciados? Exatamente. E lembre-se que nós falamos que uma das características do jovem é a imitação, certo? Então, se eles têm isso na casa, eles vão fazer da mesma forma. Então, isso é importantíssimo, por isso que eu digo, documentário, e não é só esse documentário, existem muitos artigos, principalmente de cunho científico, que nos esclarecem muito a respeito disso. Então, eu acho que realmente começa em casa. E a gente observa mesmo que os livros ficaram de lado, né? Então, muita exposição realmente. Ele continua aqui, ele falou assim, se sim, que é o caso, você respondeu como sim, né? Eles seriam a solução com o regramento às crianças e adolescentes? Exatamente, e inclusive regras para os próprios adultos, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção de quanto tempo ela fica, porque o tempo passa muito rápido. Nesse documentário, eles falam que uma das descobertas que eles fizeram é essa questão do rolamento. Você passa o dedo e vai vindo uma postagem atrás da outra, não tem fim. Então, você acaba ficando, você quer ver o que vem a próximo, o que vem o próximo. Então, quando você percebeu, você ficou horas ali, né? Isso é muito... Agora, é importante a gente estar atento a isso, né? E existem, até como eu falei, alguns celulares que mostram quanto tempo você ficou, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, eles têm isso, como computar o tempo utilizado. Aí, às vezes, a pessoa se assusta ao ver que passou tantas horas e ele nem percebeu, né? O Frater, ele termina falando assim que ele é psicólogo, né? E ele age dessa forma no consultório dele. Continuando aqui, Everaldo Silva, Soro, Luceli e equipe, gratidão pela rica palestra, paz profunda. E o José Antônio diz que assistiu ao documentário e eles próprios regam os próprios filhos. Exatamente, isso aí é muito interessante, que os próprios profissionais utilizam dessas ferramentas com os próprios filhos, porque eles sabem que o que eles fazem é viciante, né? Então, conhecendo um pouco mais, a gente tem as escolhas a fazer, né? Então, não tem mais nenhum comentário. Alguém quer fazer mais alguma pergunta no chat? Luceli, eu queria fazer um comentário meu, né? Eu quando pedi para você... realmente eu joguei uma batata quente na sua mão, né? Eu havia assistido o documentário e pedi para você organizar uma palestra, né? Eu sabia que você tinha competência, mas realmente você superou e muito, né, as minhas expectativas. E naquela parte final que você dá algumas sugestões sobre os jovens, né? Eu entendo que como o oficial que sou da grande loja, eu devo passar isso ao venerabilíssimo grande mestre. Aquelas informações, elas poderiam ser úteis na reorganização que ele mesmo comentou naquela outra live que a gente estava lá em Recife, não é verdade? Uhum. Você acha que seria interessante estar repassando? Sim, se você acha pertinente, né? Não, eu acho sim. Assim, são 9 regras, né, se não me engano. 9 observações ou 9 que talvez a gente consiga, através dela, e com o material que você falou logo a seguir, né, com o trabalho fora dos templos, né, a gente consiga que os jovens sejam voluntários em projetos sociais. Né? Hoje eu acho que a gente assim, não tem muito disso, a gente tem muito no Exato, papel. porque a gente tem que conhecer as características e aproveitar dentro do que seria interessante para eles, né? A gente tem que, como ele fala, ir a favor deles, sabendo como eles pensam, como eles sentem. Eu acho é mais fácil da gente procurar direcioná-los, né? De alguma maneira, dentro do que a gente considera que seria uma vida mais saudável, né?
E engajá-los em grupos onde eles pudessem colocar as suas habilidades mesmo, né? Tem uma pergunta do José Antônio, ele continuando, né? A senhora poderia, por gentileza... não, isso é disponibilizar os slides. Você poderia disponibilizar? Sem problema nenhum. Para mim... Você passa, se você puder passar para mim, eu passo depois para as pessoas pelo WhatsApp. Sim. Pode ser? Tá. Ele pretende utilizar no trabalho dele, ele trabalha com pais e outros profissionais lá na prefeitura, fazendo esse trabalho de psicólogo, né? A Valéria, né, Matar, parabéns pela palestra, Sora Luceli, assunto mais que atual e que deve ser objeto de nossas reflexões constantes, mesmo porque todos estão e se veem envolvidos. Como diz o próprio acertado nome, é mesmo uma verdadeira rede, entre aspas, que se não tomarmos cuidado, nos enreda mesmo. Gratidão. Obrigada. Tem mais aqui, Sora, só mais um instante. A Marila Duzi, gratidão, Sora Luceli, equipe, palestra muito boa e pertinente. A Queca, da loja Rosa Cruz Campinas, a palestra foi excelente e ilustrativa, principalmente no que fazer para mitigar essas situações. Porque, na maioria das vezes, até identificamos os sintomas, mas não sabemos o que fazer exatamente. Porque aqui em casa tem um grande garoto que está difícil reverter esse quadro. Gratidão, é verdade, o Tiagão lá não é fácil, não. E, finalmente, o Zé Antônio, gratidão. Então, eu acho que a gente pode, sim, estar levando isso à grande loja, né? E fazer um trabalho. Eu acho também que, assim, recentemente, né, surgiu uma ideia de a gente utilizar no Instituto Conduzir os jovens da UGG como catalisadores, né, daquele projeto que vocês conhecem bem. Você e o Luiz Carlos, eles participam desde o começo, vocês são cofundadores do Instituto Conduzir, né? Então, você acredita que a gente consiga fazer esse trabalho? Porque, assim, eu já conversei com a Sora Ana Maria, da loja Campinas, né? E tem vários jovens, né, que potencialmente poderiam estar fazendo esse trabalho, e eu pedi para ela escrever uma mensagem da Ordem Guias do Grau sobre esse assunto. E aí nós vamos precisar da sua ajuda, claro, né, para costurar essa mensagem, mas a intenção é levar, a gente precisa explicar para o jovem o que é o Instituto Conduzir, num primeiro momento. E num segundo momento, incentivá-los a ser voluntários, como nós temos outros voluntários no Instituto Conduzir. A senhora entende que isso seria interessante? Sim, é um tipo de, como nós colocamos, o engajamento, né? Prestar trabalhos voluntários das mais diversas formas. Isso tem que, de acordo com a característica de cada jovem. Tem jovens que gostam de se envolver com questões de meio ambiente, tem outros que gostam de se envolver de modo assistencial, ou mesmo... Nós tivemos aqui em Piracicaba, há muitos anos atrás, uma experiência muito interessante, onde a gente tinha os nossos, antigamente era a Ordem Juvenil, né? Mas onde nós levávamos essas crianças e jovens a orfanatos, a asilos de idosos. Então, e eles participavam ativamente e com assim, um prazer muito grande de estar se doando de alguma forma, né? Então, eu acho que todo projeto onde envolva os jovens de prestar serviço a qualquer grupo é de bastante benéfico para todos os lados, na verdade, né? Não só para os jovens, para quem doa e para quem recebe, né? Os dois grupos saem ganhando, né? Tem um último comentário aqui que fala assim que é difícil reverter o quadro de cyberbullying. Trata-se de um vício. Como descobrir algo que dê mais prazer do que as mídias?
Isso é muito individual, vamos dizer assim, né? Você tem que, no caso da família, tem que conhecer bem esse jovem, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que dá prazer a ele, e tentar direcioná-lo de alguma forma, né? Agora, se ficar em casa, eles vão em busca dessa recompensa e vai encontrar realmente nas redes sociais. Então, tirá-lo de casa, fazer eles participarem de outros grupos, o que é um dos caminhos, vamos dizer assim, né? Grupos de teatro, você tem experiência com isso, é extremamente importante, pois eles vão toda aquela habilidade no relacionamento com o outro, né? As virtudes, os valores vão ser todos testados quando você está na frente com o outro. Então, agora, lógico, o grupo de teatro para quem gosta, né? Para quem se identifica, senão não dá certo. Aí você tem que ir buscando, né? Outras alternativas. Tá certo, obrigado. Bom, acho que nós vamos partir para o encerramento. A senhora quer dar as suas últimas... Eu que agradeço a oportunidade, né? E como você mesmo colocou, foi uma sugestão sua da gente estar conversando a esse respeito e voltada principalmente para os jovens, que é a nossa preocupação, mas como também foi comentado, muitos adultos já estão nesse ciclo aí vicioso, então é só temos que prestar atenção mesmo, né? Nos questionarmos o quanto eu estou usando essa rede, eu preciso ficar esse tempo todo? Isso é para trabalho ou é para lazer? O que eu posso fazer? Como posso substituir? Como posso buscar esse tipo de prazer ou recompensa, né? De uma maneira diferente que não das redes. Então, eu acho que se cada um fizer esse questionamento, já é de bom tamanho, né? Refletirmos a respeito disso. E eu agradeço essa oportunidade de estar falando. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Eu vou só compartilhar assim, quais são nossos próximos eventos, tá? Uhum. Então, nós vamos ter agora nossos próximos eventos. A próxima palestra é dia 19 de janeiro de 2021. O tema é o Tratado da Reintegração dos Seres, de Martinez de Pasquali. Nós vamos ter aqui, no próximo domingo, a última parte do Apelagio Fraternidades pelo Facebook. E na terça-feira que vem, relaxamento aqui com o Frater Paulo Silas. E fechando o ano, nós vamos ter outra harmonização com a Soror Ivone. Quer dizer, esse ano nós não temos mais palestras. Tá? Então, peço que todos cerrem os olhos e acompanhem-me mentalmente. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, apresenta a minha bondade para que eu possa amar incondicionalmente. Apresenta a minha beleza que me cerca para que eu possa me sensibilizar profundamente. Apresenta a minha verdade para que eu possa discernir claramente. Que possamos ter equilíbrio para acompanharmos as transformações de um mundo moderno, sem perdermos a nossa saúde e nossa paz interior. Assim seja. Sim, seja. Então, tá.